Vamos pintar as folhas. Nas folhas, vamos usar branco, verde kiwi, aqui é o verde musgo e aqui o verde pântano. Vamos começar por essa folhinha aqui que está por baixo. Vou começar preenchendo com o verde musgo. Se você quiser fazer com o pistache, pode usar o pistache no lugar do verde kiwi e aqui o verde oliva. E depois, para deixar mais escuro o pântano, caso você não tenha o verde kiwi. Mas pode ser também uma outra cor clarinha no lugar do verde kiwi. Ó, aqui eu já venho com o verde kiwi. Eu estou usando um pincel maior, esse tá bem velhinho. Mas eu gosto dele porque ele tem bastante cerdas ainda e é bem bom para preencher. Esse é o da Condor 454. Só que eu não aparei ele tem as cerdas bem grandes ainda. Então, para um espaço grande, que ele traz bastante tinta, então fica bem legal. Mas aí você usa o pincel que você tem aí, maiorzinho, que seja bom para preencher. Ó, verde musgo. E vamos colocar aqui, ó, verde kiwi. Pode substituir também o verde kiwi por verde folha, verde abacate, verde maçã. Verde maçã é um pouquinho transparente, mas é uma cor muito bonita. Vamos colocar aqui no meio o verde musgo. Agora, eu vou pegar um pincel menor. Já preenchi a folha com um pincel maior. E eu preciso de um pincel menor, porque, ó, com o pincel menor, você pode fazer o contorno bem feitinho, fica mais fácil para preencher aqui o contorno com o pincel menor. Ó, na pontinha vai ficar mais clarinho, com o verde kiwi. Agora, vamos pôr pântano. Ó, coloco aqui, esfuma. E aqui na nervurinha central, pântano também. E esfuma para fora. Ó, pode pôr um pouco mais. Bom de usar um pincel que não seja muito grande para fazer os detalhes, que você pode ir controlando a tinta. Se você coloca um pincel muito grande aqui na hora de fazer esses detalhes, de colocar a sombra, às vezes traz muita tinta e acaba ficando escuro, muito escuro, e às vezes a gente não quer que fique assim, tão escuro. Então, vai usando o pincel de acordo com o tamanho ali do desenho. Se for para preencher, pode usar um pouquinho maior, dependendo do espaço. E para fazer aqui os acabamentos, os detalhes, a gente pode usar um menorzinho para ficar mais fácil. Agora, vamos pôr branco. Esse lado, eu quero que fique bem clarinho. Pode trazer aqui para o centro. Observe que eu coloquei no contorno e puxei aqui para o centro. Ó, o outro lado... Vamos deixar aqui esse contorninho mais clarinho. Pegar um pouquinho mais do verde kiwi pra misturar aqui com o branco, porque eu quero que fique mais clarinho, mas eu não quero que fique assim, branco, branco. Eu quero que fique o verde clarinho. Então, eu estou usando a cor branca pra deixar o verde kiwi mais clarinho. Lava o pincel. E vamos reforçar um pouquinho mais o verde musgo. Ó, observa que aqui, ó, você tem alguns lugares que a gente coloca a tinta e ela não pega, ó, continua branco, esbranquiçado. Não se preocupa, é porque tá úmido, aí o tecido às vezes não aceita mais tinta. Não tem como mais colocar ali. Então, é só esperar secar e aí você vai voltar e vai retocar. Aí, vai ficar certinho. E com o pincel achatado, vamos pegar um menor. Ó, esse aqui,
acho que é o 6. Pode ser o 6, pode ser o 4, pode ser o 2. E com o pântano, ó, tira, deixa eu enxugar, tá molhado ainda. Tira o excesso, observa, só tem tinta de um lado. Vem aqui, reforça a nervurinha. Esse aqui já tá com as cerdas pequenininhas, então ele já não traz tanta tinta. É legal quando tá maiorzinho ainda. Ó, e vem puxando as nervurinhas. Tinta só de um lado. Encosta na nervurinha central e puxa em direção ao contorninho aqui, para fora. Olha só. Não fica com medo. Suponhamos que você colocou, não gostou. Às vezes, vamos supor que tenha ficado, ó, muito grosso. Às vezes a mão da gente ainda não tá assim, aquela mão mais suave, tá muito pesada, ó. Às vezes você coloca muito peso aqui e suponhamos, ó, que tenha ficado muito grosseiro. Não fica, não desespera. Ó, vou colocar aqui, ó. E tá vendo, ó, se você traz muita tinta, olha a diferença. Olha como que fica assim, tão forte, que a gente só vê a nervura. A folha mesmo ali, quase não dá de ver. Digamos que aconteceu isso. Você colocou muita tinta, ficou muito grossa a nervurinha. O que que você vai fazer? Vai lavar o pincel e dar uma enxugadinha. Vem aqui, ó, ele tá úmido, ele não tá encharcado. E vai, ó, tirando com o pincel esse excesso de tinta. Tirou o excesso de tinta, aí você vai ter que voltar aqui com as cores, tipo verde musgo, ó, enquanto tá seco, molhado. Tá úmido aqui ainda a tinta. Se você deixa secar, aí vai ser difícil tampar. Espalha bem, vem colocando aqui as cores que usou para preencher. E aí, você tem que apertar um pouquinho mais o pincel, para ele conseguir espalhar essa cor que tá aqui no fundo. Que ficou, né, a marquinha da nervurinha, ela vai sumindo. Aí, você volta, vem refazendo a folha de novo. Mas, olha, pouquinha tinta, não vai assim, pra tampar aqui, desesperado, pra tentar tampar, trazer assim, aquele monte e colocar aqui. Aí, vai juntar tanta tinta e no final, a gente não vai dar conta de deixar uma cor bonita. Vai virar só uma mistureira. Então, vai com calma que vai dar certo, você vai conseguir recuperar. Aí, você volta com as cores normal de novo. Deixa eu pegar um pincel menor. Ó, tava sujo de pântano. Não tem problema. Coisas que acontecem na pintura. Se não acontecer algo assim, a gente não tá pintando. Ó, vem, esfuma direitinho. Tá vendo, ó? Sumiu tudo ali a nervurinha. Então, você faz isso, você aparta a nervurinha enquanto ela não secou ainda. Aí, fica calma e vamos de novo. Coloca a tinta, seca o pincel. Se tiver água aqui, vai cair aqui também vai borrar. Seca. Vem com calma, começa aqui da parte mais escura e traz pra pontinha. Pega aqui, ó, encosta na nervurinha central e vem trazendo suave. Pode vir devagarzinho. Não precisa ter pressa. Deixa o pincel de ladinho e vem aqui, ó, para as bordinhas da folha. E pouquinha tinta também, não traz aquele excesso de tinta. Olha só. Tá vendo como que é diferente quando a gente não deixa aquele excesso de tinta, não coloca muito grossa a nervurinha. A diferença dessa, que a gente retocou, por essa aqui que ainda não retocou a parte mais clara. Olha como destaca bem mais. Vamos colocar mais um pouquinho de verde kiwi, ó, no pratinho, o verde kiwi e o branco. Se você colocar mais verde kiwi, fica um pouco mais escuro. Se você colocar mais branco, vai ficar mais clarinho. E vamos aqui, ó, na pontinha. Deixa eu puxar um pouquinho mais.
da pontinha, vem trazendo pra cá. E vem esfumando, ó, entre as nervurinhas que a gente já tinha feito. Por isso que é importante deixar secar. Então, quando a gente passar aqui perto dessas nervurinhas, corre o risco de borrar as nervurinhas. Então, espera secar, vai pintando aí o hibisco, igual a gente fez. Vai fazendo passo a passo, não tenha pressa pra deixar já tudo pronto, pra quando terminar, acabar tudo, não tem como. Tem que ir por etapas mesmo. E se necessário, você pode depois voltar e reforçar aqui a nervurinha, tem vezes que precisa. Ó, um pouquinho do pântano, verde musgo, pouquinha coisa mesmo. E aqui aquela misturinha do verde kiwi com o branco. Ó, observe que essa daqui, a nervurinha já ficou bem apagada. Então, eu vou reforçar também. Ó, vou colocar agora um pouquinho do branco, sem misturar. É claro que aqui já tá úmido com aquela que a gente colocou, então não vai ficar tão branco, mas é pouquinho, tá vendo? Pouco mesmo. Vem no pratinho, tira o excesso no paninho. Vamos aqui também reforçar agora com um pouquinho do branco. Porque eu acho melhor primeiro colocar a misturinha. Se você vem direto com o branco, vai ficar muito branco. Aí aqui é só mesmo pra realçar essa parte mais clarinha. E ainda vai misturar aqui com outra tinta que tá úmida. No meio da nervurinha. Vai seguindo aqui a curvinha da folha. Vou reforçar a nervurinha. Se o seu ficar muito apagadinho também, você vem e reforça. Mesma coisa, coloca aqui e leva lá pra pontinha. Agora, se você desejar que ela fique bem clarinha mesmo, bem discreta, então não precisa reforçar. Principalmente nessas folhas mais escuras, é bom a gente reforçar um pouquinho. Ó, aqui vamos na pontinha, colocar um pouquinho, bem pouquinho, só pra deixar mais definido aqui. Coloquei bem pouquinho.